sejam A e B dois conjuntos disjuntos, ambos finitos não vazios, tais que número de elementos das partes de A união com as partes de B mais 1 é igual ao número dos elementos das partes de A união com B. Então a diferença do número de elementos de A menos o número de elementos de B pode assumir. Então essa questão. Então aqui, para resolver essa questão, a gente precisa de dois conceitos, né? Então eu já tinha anotado aqui os conceitos que a gente precisa saber. Então isso aqui, né? Ó, dado um conjunto finito X com seu número de elementos denotado por nx, né? Então o número de elementos do conjunto X vai ser isso aqui, ó. O número de elementos do conjunto das partes de X é dada dessa forma. Então, o número de elementos das partes de X é igual a 2 elevado a nx. Outro conceito que a gente vai precisar é, dados dois conjuntos finitos X e Y, o número de elementos da união desses dois conjuntos é dada aí tá, o número de elementos de X união com Y é igual ao número de elementos de X mais número de elementos de Y menos a interseção do número de elementos de X com Y, certo? Então, vamos lá, né? Então aqui, né, o enunciado, né, nos deu o seguinte, né? Então aqui, ó, então vamos lá. Solução. Como A e B, né, tá falando no enunciado que são conjuntos disjuntos, né? O único subconjunto parte que eles terão em comum será o conjunto vazio, certo? Então vamos escrever isso aqui, né? Então, como A e B são conjuntos disjuntos, o único subconjunto ou seja, subconjunto é uma parte, né? Certo? Uma parte desse conjunto. O único subconjunto partes que eles terão em comum será o conjunto vazio. Será o conjunto vazio, né? Que a gente representa assim, ó, como se fosse um O cortado, certo? Então, assim a gente pode escrever o quê? Então aqui, ó. Então, o número das partes de A, né, como se fosse o subconjunto de A mais interseção aqui, ó, interseção com as partes de B, só vai dar um elemento, né, que é o conjunto vazio. Então a única coisa que eles têm em comum é o conjunto vazio, né? Então o que significa isso, né? Isso implica que o número de elementos da interseção, né? Então o número de elementos das partes de A interseção com a parte de B é 1, né? Por que é isso? Porque o único elemento que eles vão ter em comum é o vazio, né? Então é um elemento só. Então o número de elementos aqui, né, que é representado por isso na interseção é 1. Então, beleza. Então agora, o que a gente sabe, né? Pelo enunciado, né? Então pelo enunciado a gente sabe o seguinte, né? Pelo enunciado a gente tem o seguinte, que essa representação aqui, ó, número das partes de A união com as partes de B mais 1 é igual ao número das partes de A união com B. Então a gente tem o seguinte, né, que o número das partes de A união com as partes de B vai ser mais 1, né? Que o enunciado me deu isso,
é igual ao número das partes de A união com B, certo? Isso equivale ao quê? Isso equivale a eu escrever o seguinte, né? Eu não sei, essa expressão aqui pode ser representada por isso aqui, ó. Certo? Então, isso aqui vai ser escrito como, ó? Isso aqui vai ser escrito assim. Número das partes de A mais número das partes de B. O que é parte? Parte é um subconjunto, né? De A ou de B. Mais essa notação aqui vai ser o quê? Como se substituísse aqui o x por partes de A e o y por partes de B. Então isso aqui menos a interseção das partes de A com as partes de B. Isso aqui representa essa notação. O mais 1 aqui vai ser igual ao número das partes de A união com B, certo? Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente sabe o seguinte, ó, que o número das partes de A é representado pelo quê? Um certo conjunto finito x, e a gente sabe que A e B são finitos, né? Vai ser representado por o número das partes de x é igual a 2 elevado a nx, né? E x é um conjunto finito. Então aqui no nosso caso, a gente vai fazer essa substituição aqui, que vai ser o quê? A gente sabe o seguinte, isso aqui vai ficar assim, ó, 2 elevado a NA, né, ao número de elementos do conjunto A, mais 2 elevado ao número de elementos de B, certo? Menos 2 elevado a isso aqui. Isso aqui vale quanto? Qual que é o número de elementos que eu tenho aqui nessa notação? Eu tenho que isso aqui vai ser quanto? Vai ser 1, né? Certo? O número de elementos que eu tenho aqui, ó. Então, o número de elementos aqui, que é o conjunto vazio, vai ser 1. Então, 1 aqui. Mais 1, que é igual ao número de... isso aqui vai equivaler ao quê? Vai equivaler a 2 elevado à união de A com B, né? Certo? Até aqui tudo bem? Aí o que acontece, né? Isso aqui vai ficar o quê? Vamos somar aqui, ó, menos 1 com mais 1, fica o quê? Vai sobrar esse e esse, né? Então sobra o quê? 2 elevado a NA mais 2 elevado a NB, que é o número das partes de A, mais o número de elementos da parte de B, é igual a 2 elevado a N a união com B, certo? Só que o que acontece, né? Novamente, né? Então novamente a gente vai usar, ó, novamente, né? Usaremos o fato que A e B são disjuntos, certo? O que significa isso? É como se eu tivesse aqui, né? A aqui e B aqui, ó, certo? Eles não têm nada em comum, ou seja, um não depende do outro, não tem nada em comum. Então a gente diz que eles são disjuntos, né? Certo? Então o que acontece? Então, se eles são disjuntos, né, a gente sabe que é o seguinte, né? N de A união com B vai ser o quê? Número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A interseção com B, certo? Só que o que acontece? A e B não tem nada em comum, ou seja, o número de elementos deles aqui, ó,
A interseção com B, que seria o que tem em comum, é 0, certo? Então isso aqui implica que N de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B mais 0, certo? Isso equivale ao que? N de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B. Aí o que acontece? A gente tinha parado aqui, né? Nessa equação, né? Então a gente vai voltar nela, né? E tentar resolver. Então aqui, né? Vamos continuar resolvendo aqui, ó. Então, como a gente sabe, né? Que é daquilo ali, então a gente vai continuar aqui. Então fica assim, ó, 2 elevado a n de A mais 2 elevado a n, o número de elementos de B, é igual. Aí o que acontece? A gente vai substituir aqui, ó, 2 elevado a n de A união com B por essa igualdade aqui, né? Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a n de A união com B vai ficar dessa forma aqui, né? 2 elevado a n de A mais 2 elevado a n de B é igual a 2. Aí aqui a gente vai substituir isso aqui, ó, n de A mais n de B, certo? E aqui vai ter uma propriedadezinha que a gente